TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 25 de junho. E você vai ver a seguir. Quarta Vara Civil realiza a terceira audiência para falar das obras emergenciais em Petrópolis. Petrópolis é uma das 48 cidades que estão bloqueadas de receberem o Fundo de Participação dos Municípios. Secretaria Estadual de Educação doa 40 notebooks a Colégio Estadual Rui Barbosa. Teresópolis se prepara para realizar Festival Cervejeiro em setembro. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. O repasse do segundo decêndio de junho do Fundo de Participação dos Municípios às prefeituras vai ser mais do que o dobro, se comparado à transferência do mesmo período do ano passado. Os municípios vão partilhar pouco mais de 3 bilhões de reais. Porém, 48 cidades estão bloqueadas de receberem os repasses, entre elas, Petrópolis. O governo federal começa a pagar o segundo decêndio de junho do Fundo de Participação dos Municípios às prefeituras a partir desta segunda-feira. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, 48 municípios estão bloqueados e, portanto, não devem receber o repasse do FPM se não regularizarem suas pendências. 4 deles estão no estado do Rio de Janeiro, entre eles, Petrópolis. Os principais motivos para que uma prefeitura seja impedida de receber o repasse são a ausência de pagamento da contribuição ao PASEP, dívidas com o INSS, débitos com a inscrição da dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e falta de prestação de contas no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde. Entre os dias 1º e 10 de junho, a União arrecadou mais de 17 bilhões de reais com o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que são os tributos que o governo federal partilha entre os estados e municípios. As prefeituras vão partilhar pouco mais de 3 bilhões de reais, valor que, se comparado ao mesmo período do ano passado, é mais do que o dobro. Temos aí recordes seguidos de arrecadação esse ano, que influencia na renda das pessoas e numa maior arrecadação também do imposto de renda. Temos também aí aquela decisão do ano passado do STF, que naturalmente aumentou os repasses para esse ano, né, porque tirou aquela incidência do PIN e do Proterra sobre os recursos que fazem parte do FPM. E temos também aí um aumento do número de empregados com carteira assinada, que reflete diretamente no imposto de renda retido na fonte. Para desbloquear o repasse, o município deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Vale lembrar que a prefeitura não perde definitivamente os recursos bloqueados. Eles ficam apenas congelados enquanto as pendências não são regularizadas. Na última quinta-feira, a Quarta Vara Civil de Petrópolis realizou a terceira audiência para falar sobre as medidas relacionadas às obras emergenciais que foram prometidas pelos órgãos públicos nas audiências anteriores, mas que ainda não foram cumpridas. As margens no que diz respeito à CINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura e Obras, na contratação de empresa especializada para a recuperação do túnel. É preciso dizer que não se trata de medida paliativa. Eu indaguei aí. Configuração de contrato por emergência se dá pela urgência que o caso requer. O INEA disse ainda que não tem equipamentos suficientes para todas as obras do município e afirmou que 3 máquinas e 6 caminhões foram emprestados. O TSE rebateu e informou que, em consulta feita no CIEF, mostra que o INEA tem 180 milhões de reais que foram investidos pelo governo do estado para a realização do desassoreamento dos rios e compras de maquinário. Diante disso, o Ministério Público deu o prazo de 90 dias para que o INEA dê início e conclua os planos de obras. Durante a audiência, o INEA se comprometeu a dar continuidade ao estudo de macrodrenagem da cidade e a fazer um plano de restauração florestal, que vai aumentar a absorção do solo e diminuir a velocidade do escoamento
escoamento da água. O INEA disse ainda que vai marcar uma reunião com o FECAM para fazer um convênio com a CONDEP para realizar a drenagem dos rios de maneira correta em um prazo máximo de 15 dias. Além da implantação, por meio da CONDEP, do programa de coleta seletiva, que vai treinar as pessoas que tenham interesse em participar. O juiz Jorge Martins informou que outra audiência vai ser feita para que a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras participe e se posicione. Na última terça-feira, membros da Secretaria Estadual de Educação estiveram no Colégio Rui Barbosa, em Petrópolis. Durante a visita, foram doados 40 notebooks para o colégio, que serviu como ponto de apoio para o governo do estado durante a tragédia que atingiu a cidade em fevereiro deste ano. Nesta terça-feira, o Colégio Rui Barbosa, em Petrópolis, recebeu 40 notebooks como doação da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. A doação é uma parceria da Secretaria com o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Fundação Getúlio Vargas. O secretário estadual de Educação conta que o Colégio Rui Barbosa foi escolhido para receber os aparelhos por ter servido como base para recebimento de doações de alimentos e para acolhimento de desabrigados das chuvas do município. Na verdade, essa escola funcionou como uma base de apoio do governo do estado naquele momento triste e, portanto, nada mais do que merecido fazer esse gesto a essa unidade escolar, dando a oportunidade aos nossos alunos de ter acesso a esses equipamentos de última geração. Após 2 anos de pandemia, com o ensino defasado e à distância, a doação traz mais um sinal de esperança para as perdas somadas pelos alunos. O material tecnológico vai beneficiar 1.160 alunos que vão usufruir do equipamento na sala maker da escola. O secretário conta que todas as unidades estaduais estão recebendo melhorias e investimentos para impulsionar a educação do Rio de Janeiro. Hoje, praticamente 100% das unidades da SEDUC, as 1.232 escolas, possuem a sala maker. E todas essas salas estão sendo equipadas com computadores, porque o mundo virou um mundo basicamente tecnológico, né? Então os nossos alunos hoje precisam desses equipamentos para fazer consulta, para estudar, para o conhecimento como um todo. Então o equipamento hoje de tecnologia é altamente importante, né, para o desenvolvimento da educação como um todo. A ação faz parte do projeto SEDUC Mais Perto, que tem por objetivo trazer a Secretaria de Educação para dentro das escolas estaduais. O projeto já esteve em outras cidades do estado e agora chega à região serrana. Nesta terça-feira foi a vez de Petrópolis, nesta quarta é a vez de Três Rios e na quinta-feira o projeto chega a Teresópolis. É uma forma de romper essa barreira e encurtar a distância entre a sede da Secretaria de Educação e as nossas escolas, os nossos servidores, os nossos alunos, a comunidade escolar de um modo geral, as equipes escolares, diretores, enfim, para que a gente possa estar percebendo mais de perto as necessidades do nosso público, seja aluno, seja professor, orientando de forma mais próxima os nossos servidores, atendendo às necessidades dos nossos alunos. A iniciativa, que está percorrendo o estado, leva mais de 50 tipos de serviços ao público. Os técnicos da SEDUC atendem assuntos referentes à aposentadoria, quadro de horários, pagamentos, transporte e inspeção escolar, infraestrutura, ouvidoria e movimentação, entre outros. É a proximidade da sede da Secretaria da Educação com as unidades escolares. Nós estamos rodando o estado como um todo. Hoje nós estamos aqui em Petrópolis, vamos a Teresópolis e sucessivamente visitando todos os municípios, onde temos mais de 50 serviços sendo prestados, tirando dúvidas dos servidores, dos alunos e até das unidades privadas no que tange a inspeção escolar. A diretora do Colégio Rui Barbosa comemorou a visita da Secretaria e falou sobre a importância de novos investimentos na educação e contou ainda que a escola vai receber melhorias na quadra esportiva. Quando a gente teve a tragédia ambiental aqui no bairro, a nossa escola foi ponto de apoio, a gente ficou com desabrigados e naquele momento o secretário ficou aqui com a gente, né? E ele viu as carências do colégio, as nossas necessidades e ele prometeu algumas benfeitorias depois que todo mundo saísse e hoje ele veio aqui para nos ajudar. Além disso, a gente vai receber, né, a cobertura da quadra, que é uma coisa muito importante aqui para o nosso bairro, que chove muito. Então, os alunos, às vezes, eles amam a educação física e não conseguem ter a aula porque o espaço é aberto. Então,
com a chuva eles não conseguem. Então a gente ficou feliz por ter recebido isso e, assim, aquela época da tragédia foi tudo muito difícil, então é uma recompensa que a gente está tendo por tudo isso. A agenda da Secretaria de Educação continua na região serrana nesta semana e segue para outras regiões do estado na semana que vem. Após ter aprovado pelo Senado o projeto de lei que dá a Teresópolis o título de capital nacional do lúpulo, a Prefeitura anunciou que em setembro vai promover o Festival do Lúpulo. Mais do que promover a cultura da bebida, a proposta é fortalecer a vocação turística cervejeira de Teresópolis, impulsionando toda a cadeia econômica envolvida, por meio do Festival do Lúpulo, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Subsecretaria de Grandes Eventos. O evento vai celebrar ainda a recente aprovação do projeto de lei pelo Senado, que dá a Teresópolis o título de capital nacional do lúpulo e que aguarda a sanção presidencial. O evento promete ser ainda maior se comparado ao Cerveja Teresópolis, realizado no feriado prolongado de Corpus Christi, que reuniu 65 mil pessoas em 4 dias de evento e gerou 850 empregos diretos. Além disso, 96 artistas locais foram contratados e mais de 10 milhões de reais injetados na economia. E você vai ver depois do intervalo. Rede Pública de Saúde de Petrópolis está com falta de medicamentos. Cláudio Castro e Paulo Guedes se reúnem após acordo sobre plano de recuperação fiscal. O governo do estado inicia obras em 5 conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro. Prefeitura reconhece estádio do Teresópolis Futebol Clube e extingue antiga ação judicial contra a associação. Movimento nos postos de vacinação contra a Covid-19 volta a crescer em Petrópolis. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Os postos de saúde de Petrópolis estão sem medicamentos como antigripais e antibióticos, e um dos motivos seria a falta de matéria-prima para a produção dos remédios. Com a instabilidade do tempo na cidade, as doenças respiratórias se tornam protagonistas e a procura por medicamentos para estas enfermidades aumenta. Mas a rede pública de Petrópolis está com falta de medicamentos importantes para o tratamento de quem depende do SUS, principalmente de pirona, antibióticos e antialérgicos. Eu pego remédio no centro de saúde e sempre, todo mês está faltando, sempre o Tegretal e o Ametil. De acordo com a Secretaria de Saúde de Petrópolis, os fabricantes de medicamentos afirmam que a falta deles é por conta da escassez de matéria-prima para a produção. Diante disso, os postos da cidade estão sem medicamento, mas para que os pacientes não fiquem sem tratamento, outros remédios similares estão sendo prescritos. Como se não bastasse, as farmácias desde maio também têm apresentado a escassez de medicamentos importantes, principalmente antigripais. Os medicamentos que estão em falta são mais voltados para a área respiratória, alergia e gripe em geral. Às vezes a pessoa está com uma gripe, aí puxa uma coriza assim, acaba tendo que tomar um antialérgico e às vezes quando a situação piora, antibióticos também. E assim, estão em falta no modo geral mesmo. Está em falta sim. Eu procuro, sempre é complexo B.
Não acha não, tá muito difícil. Em consequência da falta de matéria-prima para a produção, o preço nas farmácias também aumenta. Caixinha que eu pagava 16, 17 reais, até 20. Agora tá para 25, 30. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, além das falhas logísticas que afetam as indústrias por conta da pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios. O governador Cláudio Castro esteve em Brasília na última terça-feira para se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro aconteceu no dia em que o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo entre o governo fluminense e a União sobre os pontos finais que permitiram ao Estado ingressar no regime de recuperação fiscal. Durante o encontro em Brasília com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que o Estado poder ingressar no regime de recuperação fiscal faz com que o crescimento possa voltar a ocorrer. Nas negociações com a União, o Estado demonstrou que a lei estadual e a lei federal eram compatíveis em relação a alguns pontos do regime de recuperação fiscal. A lei estadual recomendava, por exemplo, o cumprimento do teto de gastos do RRF, com algumas exceções em relação aos triênios e às chamadas despesas de capital, que são os investimentos que o Estado pode fazer. Nós sabemos o quanto o regime de recuperação fiscal é importante para que o Rio de Janeiro possa voltar a verdadeiramente se recuperar, voltar a crescer, voltar a se desenvolver. E sabemos que a legislação tem que ser, porque é para o país inteiro, uma legislação dura, uma legislação que realmente não só alivia o caixa, mas que realmente provoque profundas mudanças estruturais nos estados. Após 8 anos de contas rejeitadas, o Tribunal de Contas do Estado aprovou por unanimidade os dados relativos à prestação de contas do ano passado, o que projeta uma perspectiva positiva de futuro para o Rio de Janeiro. A medida contribui para ampliar investimentos, gerar emprego e desenvolvimento, assim como assegurar o pagamento em dia de servidores e fornecedores. Em maio de 2021, o governo do Rio de Janeiro solicitou a entrada no novo regime, cuja adesão foi confirmada em 4 de junho do ano passado. O total da dívida com a União é de mais de 148 bilhões de reais. O Estado do Rio de Janeiro tem um governador preocupado com responsabilidade fiscal, fazendo toda a recuperação do Estado, lutando bravamente. Nós negociamos longamente, mais de 1 ano, 2 anos, estamos negociando, querendo ajudar o Rio de Janeiro, todos nós. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci na cidade do Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, querendo ajudar o Rio dentro das regras justamente que garantam um futuro melhor para o nosso Estado. O governo do Estado iniciou a reforma de 5 conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro por meio do programa Casa da Gente. Mais de 20 milhões de reais foram investidos. Na última sexta-feira, o governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, assinaram a ordem de início das obras de reforma dos conjuntos habitacionais Crato, que fica na Penha Circular, Divino Mestre, localizado em Madureira, Vicente de Carvalho, Itararé, que fica em Ramos, e Castro Alves, localizado em Del Castilho. A reforma veio por meio do programa Casa da Gente e teve um investimento de mais de 20 milhões de reais. São mais de 300 prédios que nós estamos consertando inteiro. Se vocês não ajudarem a gente a fiscalizar, é difícil ter braço. Então vocês vão fazer um pacto comigo aqui. Os fiscais dessa obra aqui serão vocês. A obra tem que ser de excelência. E fazer daqui, como disse o Thiago, o melhor conjunto de todos. Para isso a gente depende dessa parceria, depende que vocês nos ajudem, porque sozinho ninguém faz, gente, nada. O programa Casa da Gente foi criado em setembro de 2021 para oferecer a moradia digna à população do Rio de Janeiro. Foram mais de 6 bilhões de reais investidos e a meta é que mais 50 mil conjuntos habitacionais sejam contratados em até 5 anos. O Estado prevê ainda a reconstrução de outros 60 conjuntos. Entre os serviços que vão ser feitos estão a recuperação das fachadas, do pavimento, dos telhados e pintura. No AP do Itararé, em Ramos, que existe há meio século, foram investidos 5 milhões de reais e as intervenções devem durar cerca de 8 meses. E o conjunto está aí há 50 anos, né, precisando de reforma, precisando de melhorias.
E a gente conta com o governo do estado, conta com a colaboração do governo do estado para ajudar a gente nesse sentido. A qualidade de vida de um ser humano ela melhora quando você tem um patamar onde você pode morar com decência. E você morando com decência, você morando com qualidade, você tem uma qualidade de vida melhor. Ou seja, essa obra vai melhorar muito, até para as novas gerações que estão nascendo hoje aqui. O movimento nos postos de vacinação de Petrópolis em busca das vacinas contra a Covid-19 voltou a crescer. E isso pode ser um reflexo do aumento no número de casos confirmados da doença. A corrida aos postos de vacinação contra a Covid-19 continua em Petrópolis. Com o recente aumento de casos na cidade, a população acendeu o sinal de alerta e mais pessoas têm buscado a imunização. Na semana passada, com o feriado de Corpus Christi, foram registradas filas nos postos de saúde, cenário que vem acontecendo desde o início do mês. A Secretaria de Saúde já havia informado que apenas na primeira semana de junho, mais de 10.300 pessoas tomaram a vacina, o que fez com que a pasta solicitasse mais remessas de imunizantes ao Estado. Numa pandemia, a gente precisa estar preparado, que não tem jeito, vamos acabar pegando mesmo, mas pelo menos pega de forma mais branda e comemorar a vacina, né? Graças a Deus, chegou. A Covid está voltando, ela vem muito mais fraca. É uma gripinha, uma coisinha que passa rápido. E outra coisa, antes da vacina, estava morrendo muita gente. Então o pessoal tem que se conscientizar e tomar realmente a vacina. A importância, né, é para todos, né? Porque pelo menos eu estou me prevenindo. O vacinômetro da Secretaria de Saúde aponta que mais de 262 mil pessoas já tomaram a primeira dose contra a Covid-19 em Petrópolis, o que representa 98% da população acima dos 5 anos. Nesta mesma faixa etária, mais de 244.500 pessoas já tomaram as 2 doses da vacina. A Prefeitura anunciou ainda que até este fim de semana, a 4ª dose, ou seja, o segundo reforço, vai ser liberado para as pessoas com mais de 40 anos. Vale lembrar que a única exigência é que seja feito um intervalo de 4 meses entre a 3ª e a 4ª dose. E mesmo com a vacina, os petropolitanos têm a consciência de que a prevenção ainda é uma das melhores opções. Evitar aglomeração, evitar lugar muito fechado, sempre a máscara, né, quando der, aqui principalmente. E é isso, lava as mãos, continua lavando as mãos, álcool gel. Uso máscara, passo álcool em gel, tomo vacina. E não fico em aglomeração, eu fico em casa. Uso máscara, lavo minhas mãos com álcool gel, estou sempre passando. E tomando esses cuidados, ficar muito dentro de casa, tomando distanciamento das pessoas. 8 postos de saúde oferecem a vacina contra a Covid-19 em Petrópolis. O Centro de Saúde do Centro e do Itamaraty, a UBS do Morém, de Itaipava, Quitandinha e Itamaraty, o Posto de Saúde da Posse e Menino Jesus de Praga, no Duarte da Silveira. Não é necessário agendar a vacinação, apenas apresentar o cartão de vacina, assim como o CPF ou o cartão SUS. Hoje, o município de Petrópolis está recebendo uma nova remessa de doses de vacina contra a Covid-19. As equipes já estão se organizando para que na próxima sexta-feira, dia 24 de junho, estejam oferecendo a 2ª dose de reforço para a população com 40 anos ou mais. Foi realizada na última segunda-feira no gabinete do prefeito Vinícius Clausen uma reunião com a presidência do Teresópolis Futebol Clube, onde foi celebrado o acordo em que o município de Teresópolis reconhece a construção do estádio do clube no bairro Nossa Senhora de Fátima e extingue a ação judicial movida pelo município contra a associação que se arrastava desde 2017, reivindicando a devolução do terreno onde se encontra o estádio ao erário. O ato público da assinatura será realizado no dia 2 de julho, no estádio do TFC. E você vai ver depois do intervalo. Situação no Capitão Paladini, no São Sebastião, em Petrópolis, continua a mesma após 4 meses das tragédias. Setor de tecnologia enfrenta falta de profissionais. Mais uma campanha de adoção de cães será realizada no próximo sábado na Estação Livre. Alta temporada faz crescer número de contratações no setor de alojamento e alimentação em Petrópolis. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui.
Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já se passaram mais de 4 meses desde a primeira forte chuva que atingiu Petrópolis, mas até hoje ainda existem localidades que não receberam nenhum tipo de assistência. Poste prestes a cair, rua que desabou com a força da água, esgoto a céu aberto, carros presos e pouca iluminação durante a noite. Esses são os problemas que quem vive no ponto final da rua Capitão Danilo Palladini, no São Sebastião, enfrenta desde a chuva do dia 15 de fevereiro. Quem mora ali já soma incontáveis números de protocolos com as concessionárias Enel, Ampla e Águas do Imperador, além de mensagens particulares pedindo socorro ao prefeito Rubens Bontempo e ao vice-prefeito Paulo Mustrange. Os moradores também procuraram ajuda da Defesa Civil e da Secretaria de Obras. Todas as tentativas sem sucesso. Algumas mensagens chegaram a ser respondidas com promessas de uma resolução para os problemas, o que não aconteceu. Despencou a nossa rua todinha, não tem como sair com os carros da garagem. Nós perdemos o nosso padrão de luz que tinha na lateral da rua. O padrão de luz desceu o rio abaixo. E fora as outras coisas, né? Ficamos sem água, sem luz, ficamos sem luz uma semana e ficamos sem água. Geni conta que depois da chuva, os moradores ficaram 7 dias sem água e luz até que os serviços fossem restabelecidos. Na região, existe uma estação com um biodigestor da Águas do Imperador que trata o esgoto antes de ser liberado no rio que passa pela localidade. Um deslizamento afetou alguns canos da estação e hoje os moradores contam que o cheiro é indescritível. A minha preocupação maior é o mundo todo aqui, porque somos todos família, todo mundo é filho de Deus. Eu acho que a gente merece pelo menos ter uma moradia digna, né? Um lugar para se passar, porque você vê que não tem nem caminho para passar. E à noite só tem uma lâmpada funcionando ali. Mais de 4 meses da tragédia se passaram e este é o cenário que muitos petropolitanos não conhecem. Com a chegada do inverno e alta temporada na cidade, o centro e arredores já receberam intervenções e estão prontos para receberem os turistas. Mas quem não vem aos bairros não conhece a realidade. Carlos Eduardo viveu na localidade até 2013. Ele se mudou depois da chuva daquele ano e sempre temeu que a região voltasse a ser afetada. Quase 10 anos depois, ele conta que se sentiu na obrigação de ajudar quem precisasse. Eu passei por isso. Eu sei o que é ficar ilhado, eu sei o que é dormir no chão, eu sei o que é depender de ajuda e eu sei o que é querer falar e não ter voz. Por isso que eu estou tentando levar a voz deles adiante. Na localidade, há uma quadra de esportes inaugurada em 2006, que também foi atingida por uma barreira que até hoje não foi retirada. O acesso ao local também foi comprometido. Os moradores temem que, com a chegada do verão, as chuvas voltem a afetar a localidade. Não são visados, as comunidades, aqui não é visado igual o centro de Petrópolis. Centro de Petrópolis parece que não aconteceu nada. E aqui? Aqui eles pagam imposto como os outros do centro da cidade. Aqui nessa quadra não vem colono alemão dançar nessa quadra. Mas em compensação, e a comunidade, a juventude daqui? Não está tendo o direito mínimo que é de segurança, com poste quase caindo na cabeça, quem dirá lazer. A concessionária Águas do Imperador informou que o desmoronamento ocorrido no terreno onde fica o biodigestor Capitão Palladini requer obras estruturais que estão sendo providenciadas, mas que não há nenhum vazamento do esgoto e que a unidade continua operando normalmente. A nossa equipe também procurou a Prefeitura de Petrópolis para esclarecimentos, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno.
O setor de tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço, mas ainda assim há carência por trabalhadores no mercado. Por isso, algumas empresas têm investido na profissionalização de quem ainda deseja seguir neste ramo. A pandemia acelerou a informatização de vários serviços, e isso produziu reflexos no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, a tecnologia da informação tem crescido desde 2020, quando o isolamento social obrigou as pessoas a ficarem em casa e automaticamente a usarem os serviços de delivery com mais frequência. Por isso, serviços de transporte de carga, logística de transporte, armazenamento de mercadorias tiveram um aumento significativo por conta da ampliação do comércio eletrônico. Hoje tudo que a gente vê, em qualquer lugar, olha para o lado, está tudo vinculado aí à tecnologia, né? Muitas empresas, né, estão aí migrando o seu modelo presencial também para um modelo digital, né, fazendo o que a gente chama de transformação digital. Então é um mercado aí que está bem aquecido, está com muita demanda, muita necessidade e está aí reaquecendo também o mercado de Petrópolis, né, que sempre foi muito voltado para moda, para turismo, e hoje a gente está construindo esse mercado de tecnologia aqui para a gente também. Petrópolis é considerado um polo tecnológico. A cidade abriga grandes empresas do setor e a expectativa é que o segmento cresça ainda mais nos próximos anos. Por isso, algumas empresas têm investido em capacitar profissionais que desejam seguir este ramo. Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, as empresas brasileiras de tecnologia devem gerar 797 mil novos profissionais até 2025. Apesar disso, há uma carência por trabalhadores no mercado e um déficit anual de 530 mil talentos em 5 anos, o que mostra a necessidade urgente de formação de profissionais na área. A gente já vinha com problemas de formação, no sentido que o Brasil cria-se mais oportunidade do que se forma. A gente está todo mundo está com muita dificuldade e a gente aqui, para não ficar dependente do mercado, a gente criou um programa de residência em software, que a gente chama hoje de residência TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, que funciona no Serratec, e as empresas que são associadas ao Serratec, que é o Parque Tecnológico da região serrana, eles podem aderir ao programa de residência e contratar aqueles que são treinados, e a gente hoje está com uma média de quase 400 pessoas por ano que a gente forma, só para desenvolvimento de software. Ainda de acordo com Marcelo, o setor tem sido muito importante para movimentar a economia local. Em 3 anos já foram mais de 15 milhões de reais injetados no município. A gente vem nesse processo de avançar a economia a partir do investimento de mão de obra. Então a gente já tem uma conta que a gente fez, desde que a gente começou no Serratec há 3 anos, a gente já conseguiu colocar na economia local mais de 15 milhões de reais só em salários pagos de novas pessoas que a gente contratou. O período de frio, considerado como alta temporada, fez crescer o número de contratações no setor de alojamento e alimentação de Petrópolis. Os números são muito positivos, principalmente após 2 anos de pandemia e as 2 fortes chuvas que trouxeram prejuízos incontáveis para o município. Após acumular uma série de prejuízos devido à pandemia e depois de 2 chuvas consecutivas neste ano, Petrópolis volta a dar sinais de retomada e de esperança. A alta temporada tem feito crescer até mesmo o número de contratações no setor de alojamento e alimentação de Petrópolis. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados pelo Ministério do Trabalho, a cidade fechou o mês de abril com mais contratações do que demissões. Ao todo, o levantamento mostra que Petrópolis gerou 24 novos postos de trabalho no setor de alojamento e alimentação. A gente estava num declínio, né? Nós estávamos com grandes expectativas para esse ano, porque a gente passou por uns períodos bem complicados, né? Em 2019, 2020, 2021. E, infelizmente, com essa chuva, a gente teve um grande retrocesso. Então, agora, com a chegada, amanhã chega o inverno, então a gente está com expectativa de melhora, né? A nossa alta temporada, como sempre foi aqui em Petrópolis. A alta temporada faz crescer o número de contratações no setor de alojamento e alimentação em Petrópolis. A economia gira dessa forma. Se a gente consegue gerar mais emprego, a gente consegue fazer girar a economia, consequentemente tudo melhora, né? Tudo positivo. O sindicato aponta que os índices de emprego e faturamento ainda estão abaixo do período pré-pandemia, mas já há fortes sinais de recuperação.
Dados do Disque Turismo mostram que neste feriadão prolongado de Corpus Christi, a taxa média de ocupação nos distritos de Petrópolis ficou em 90,68% entre os dias 16 e 19 de junho. No centro e arredores, a ocupação ficou em 85% no mesmo período. A taxa média de ocupação na cidade chegou a 88%. O levantamento do Disque Turismo também mostra que a taxa média de ocupação hoteleira para os dias 17 e 19 de junho foi ainda maior, passando dos 93% nos distritos. Já no centro e arredores, os hotéis tiveram uma média de ocupação em 87%. Mesmo com alguns feriados nesses últimos meses, a gente não estava com a ocupação muito boa e finalmente, nesse feriado, nós conseguimos a nossa expectativa, que é entre 90%, ficar beirando os 90%, 95%, que é o ideal nos grandes feriados e na nossa alta temporada. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.